Muito bem, então vamos verificar o estudo das grelhas. O que seria uma grelha? A grelha corresponde a um conjunto de barras, que podem ser barras retas ou barras curvas, situadas em um plano horizontal. Vamos partir da premissa que todo carregamento que a grelha estará submetida será um carregamento perpendicular ao plano horizontal. A grelha, ela possui inúmeras aplicações. Podemos ter grelhas como sendo um conjunto de várias vigas. Então, um conjunto de várias vigas e uma determinada laje, podemos caracterizar como sendo uma grelha. Assim também como sendo um conjunto de várias barras que servem de apoio para um reservatório. Então, uma partícula no espaço tridimensional, ela poderá ser movimentada paralela ao eixo X, paralela ao eixo Y e paralelo ao eixo Z. Ou seja, ela terá movimentos de translação. Assim também, a partícula ela poderá girar ao redor do eixo X, ao redor do eixo Y e ao redor do eixo Z. Ela terá também movimentos de rotação. Agora vamos pensar na estrutura da grelha. Bom, para a grelha estar em equilíbrio, precisamos ter algumas restrições. Não precisamos ter restrições de translação na direção X e nem na direção Y. Por quê? Porque todo carregamento é paralelo ao eixo Z. Então, uma das restrições que vamos ter que ter é uma restrição da somatória das forças na direção Z ser igual a zero. Outra restrição, se temos carregamentos na vertical, significa que estas cargas na vertical vão promover giros ao redor ao eixo X e também ao redor do eixo Y. Vamos imaginar esta carga. Esta carga vai permitir um giro, promove uma capacidade de giro ao redor desse eixo X e também uma capacidade de giro ao redor do eixo Y. Para uma estrutura de grelha estar em equilíbrio, é necessário que a somatória das forças em Z venha a ser zero, somatório dos momentos ao redor do eixo X ou paralelo ao eixo X venha a ser zero, e a somatória dos momentos paralelo ao eixo Y venha a ser zero. Com isso, temos o equilíbrio da estrutura. Se temos três equações, precisamos ter no máximo três variáveis a ser determinadas. Então, a gente pode pensar o seguinte: qual é a quantidade mínima de apoios que podemos ter na estrutura para termos um equilíbrio? Imagine, se tivermos somente 2 apoios, a gente não vai conseguir ter um equilíbrio em uma estrutura. Então, vamos precisar ter no mínimo 3 apoios. Agora, estes apoios, eles não podem ficar em uma mesma reta. Se eles ficarem em uma mesma reta, vamos ter uma instabilidade. Então, a gente precisa ter 3 apoios de tal forma que estes apoios venham ficar caracterizados de forma não colinear. Se eles ficarem de forma não colinear, a gente pode ter uma estrutura estável. Um exemplo disso é uma cadeira de 3 pés. Se temos uma cadeira de 3 pés, podemos ter uma estrutura estável. Ou seja, esses 3 pés, a extremidade dos 3 pés, temos 3 pontos. 3 pontos não colineares individualizam um plano. Bom, se individualizam um plano, esta cadeira a gente não vai ter ela bamba. Ou seja, obrigatoriamente as extremidades dos pés da cadeira vão estar em contato com a superfície plana. Esse plano do chão poderá ter qualquer inclinação. Independente da inclinação, os pés, a extremidade dos pés da cadeira vão ficar em contato com esta superfície. Agora, se tivéssemos uma cadeira com 4 pés,
muitas vezes esta cadeira ela poderia ficar bamba. Por quê? Porque 4 pontos, 3 pontos individualizam um plano e o 4º ponto poderia ficar fora desse plano. Então, a cadeira muitas vezes ela pode ficar bamba, algo que não acontece com uma cadeira de 3 pés. Bem, então a gente pode ter uma estrutura em grelha triapoiada ou uma estrutura em grelha engastada. Como seria a estrutura em grelha triapoiada? Teríamos esta estrutura daqui, caracterizado com carregamento distribuído. Temos 3 apoios, lembrando 3 apoios não colineares. Temos os carregamentos, cargas concentradas aqui, uma carga de 100, uma carga de 70. Bom, para verificarmos os esforços internos e também as reações que correspondem ao equilíbrio, é interessante procurarmos projetar toda esta estrutura no plano XY. Para estabelecer esta projeção, é interessante também estabelecermos convenções. Então, a gente pode estabelecer a seguinte convenção. Se esse vetor ele ficasse caracterizado como uma flecha, então com uma flecha vamos ter a ponta, temos a haste e temos a contraponta. Esta luneta vai indicar o sentido de visualização, então os raios visuais do observador sempre vão ficar perpendiculares ao plano XY. Então esta visão daqui corresponde a um plano vertical. Temos o eixo Z e o X e o Y vão ficar com uma projeção acumulada. Então quando o observador enxerga de cima esta caracterização do vetor, entrando, ou seja, o vetor força entrando na estrutura, por isso que caracterizamos aqui esta contraponta, vamos estabelecer uma simbologia de um X. Então, quando temos a entrada da carga no plano XY, a representação de um X. Quando o observador enxerga o vetor força saindo desse plano XY, vai enxergar a ponta. E a ponta vamos caracterizar por uma circunferência. Então, a visão superior do observador vai ficar desta forma. Com isso, a gente pode caracterizar esta representação, que está em um desenho isométrico, representar a sua projeção. Então, vamos ter um carregamento distribuído, temos vários X que caracterizam este carregamento. Temos AZ, BZ e CZ, que corresponde às reações. Então, a gente procura representar em um primeiro momento que estas forças estão saindo do plano. Então, por isso que a gente representa por circunferências. Temos este carregamento concentrado de 70, também entrando no plano, representamos a circunferência. Então, todas as reações, se no cálculo for no sentido negativo, significa o que foi arbitrado aqui vai ficar em um sentido oposto. Então, aqui é mais para verificarmos esta simbologia, esta convenção, porque isto vai facilitar bastante a determinação dos esforços internos quando realizarmos o corte na estrutura. Então, temos aqui uma representação de um desenho isométrico desta estrutura, o carregamento de 200 kg força e temos aqui um engastamento. Neste engastamento, a gente procura sempre caracterizar a sua representação. Então, temos esta caracterização no engastamento. Representamos as forças correspondentes a esta reação. Então, o engastamento vai implicar uma reação RZ. Então, se esse ponto daqui corresponde ao ponto R, temos uma reação na direção Z. No sentido positivo do eixo Z, temos uma reação que corresponde ao momento, ou seja, reage ao giro ao redor de um eixo paralelo ao eixo X, que passe pelo ponto R, então RMX. Temos também uma reação paralela ao eixo Y, que passe pelo ponto R. Então, temos momentos de reação paralelo ao eixo X, momento de reação paralelo ao eixo Y, que passe pelo ponto R.
Então a gente sempre procura representar o momento por duas flechinhas que vai corresponder, que trata-se do vetor momento. Esta identificação da representação da mão com o sentido do polegar na mesma direção do eixo X é mais para identificarmos o sentido positivo do eixo. E os dedos correspondem o sentido de rotação. Então é mais uma questão representativa para visualizarmos o sentido de giro. Então a gente sempre vai procurar marcar as reações correspondentes, tanto de translação quanto de rotação. Esta marcação, a gente procura identificar ela também através das suas projeções. Então, de cima, vamos verificar a projeção correspondente da estrutura e também o carregamento. Carregamento entrando no plano XY, caracterizado por um X. RZ representando por uma circunferência, ou seja, a convenção positiva, e também a convenção positiva dos momentos. Essa representação sempre vai corresponder ao vetor momento paralelo ao eixo. Então, sempre o polegar que identifica a representação da mão direita caracteriza o sentido positivo de giro paralelo ao eixo. Podemos estabelecer o equilíbrio. Eu quero estabelecer o equilíbrio desta estrutura. Claro que muitas vezes, quando a estrutura é engastada, não é necessário determinar as reações, tá? Porque a gente pode obter os esforços internos da estrutura analisando através da extremidade que está livre. Então, a gente pode obter as informações dos esforços internos sem necessariamente obtermos as reações. Então, numa estrutura em grelha, sempre vão surgir esforços que correspondem a cortante e os momentos de flexão e o momento torsor. Mas aqui é mais para verificar o comportamento da estrutura, por isso que a gente vai procurar verificar os valores das intensidades dessas reações. Então realizamos somatório das forças em Z igual a zero. Temos RZ positivo, ou seja, está no mesmo sentido de Z, menos 200 da somatória dos momentos paralelo ao eixo X, que passe por R. Então, temos Rmx, que é o momento paralelo ao eixo X, mais 200 vezes essa distância. Ou seja, a força está entrando no plano. Então, esta força entrando no plano, multiplicamos por essa distância. Ou seja, esta distância que é perpendicular a este eixo. Com isso, vamos ter 200 vezes 1, porque esta distância é 1. Entrando no plano, um valor positivo, ou seja, a capacidade de giro desta força vai ser no mesmo sentido do momento. Rmx mais 200 igual a zero. Vamos ter que o momento paralelo ao eixo X que passe por R é menos 200 kg força metro. Da mesma forma, somatórios dos momentos paralelo ao eixo Y. O que vamos ter? Esta força de 200 vezes essa distância, da mesma maneira, ou seja, a força correspondente daqui produz um momento positivo na mesma direção, ou seja, é como se caracterizássemos os dedos perpendiculares ao plano XY, ou seja, os dedos perpendiculares ao plano XY, utilizando a regra da mão direita, os dedos também vão promover um giro e nesse sentido positivo. Então, somatórios momentos, vamos ter o valor Rmy, ou seja, o momento de reação paralelo ao eixo Y que passe por R, mais 200 vezes 4. O momento produzido vai ser de menos 800 kg/força metros. Com esses valores são negativos, significa que o valor a ser caracterizado de forma correta e invertemos o sentido. Então, temos o vetor momento no sentido oposto do que foi arbitrado e também o momento paralelo ao eixo X de 200 kg/força no sentido oposto. Então, não precisamos representar o sinal, basta representar o vetor momento, que é caracterizado por duas flechas, no sentido oposto. O RZ confirmou, então deixamos a circunferência da mesma maneira.